A paz de Cristo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Estou muito feliz por você estar conosco nessa jornada do conhecimento bíblico. Estamos estudando a Bíblia toda, livro por livro. E nesta aula eu vou apresentar o módulo 9. No módulo 9, nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos e vamos estudar 3 cartas. A carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios e também a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos iniciar falando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. É uma continuação do Evangelho de Lucas. O autor de Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. Ele começou contando a história da vida, do ministério, da morte, da ressurreição de Jesus e continuou a sua história em Atos, dizendo como a mensagem de Jesus foi pregada ao mundo após a sua ascensão ao céu. Lucas era médico. O livro de Atos tem bastante terminologia médica e foi escrito em um excelente estilo grego, o que se esperaria de um médico. O livro de Atos é um exemplo de uma cuidadosa pesquisa que se esperaria de um doutor. O destinatário, tanto do Evangelho como do livro de Atos dos Apóstolos, era um homem com o nome grego de Teófilo, que significa amigo de Deus. Porém, o fato de o Evangelho e Atos dos Apóstolos terem circulado entre as igrejas, como os outros evangelhos, indica que a intenção de Lucas em escrever seus livros não fosse só para Teófilo, embora ele seja, sim, o destinatário principal. Lucas fornece o seu propósito em escrever para Teófilo, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Lucas terminou o seu evangelho com Jesus crucificado e ressuscitado, comissionando os seus discípulos como testemunhas para levar a mensagem ao mundo. Entretanto, eles deviam primeiro esperar em Jerusalém até que a promessa do Pai viesse na pessoa do Espírito Santo. Lucas, então, continua a história em Atos, escrevendo tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima. Atos conta a história dos feitos dos apóstolos. Os primeiros 7 capítulos contam a história do movimento que surgiu em Jerusalém, provavelmente durante alguns anos. Os capítulos 8 a 10 registram a expansão do evangelho para Samaria e para o norte da África, culminando com a conversão de Cornélio, um gentio temente a Deus, e de toda a sua família. No próximo bloco, os capítulos 11 a 28, nós encontramos a história da difusão do cristianismo desde Antioquia, Síria, até a bacia mediterrânea e até Roma. Lucas enfatiza 2 grandes pregadores do Evangelho, Pedro e Paulo, como personagens importantes na disseminação da boa nova de salvação. Alguns teólogos entendem o propósito do livro como uma apologia para o ministério apostólico de Paulo. Embora isso não se enquadre no propósito total, definitivamente existem paralelos entre Pedro e Paulo no livro. Lucas demonstrou que Paulo, vindo depois de um círculo externo de discípulos, era verdadeiramente um apóstolo aprovado por Deus. Sua mensagem do Evangelho era divinamente ordenada. Sua missão aos gentios era conduzida segundo a aprovação e a direção de Deus. E assim como Pedro, Paulo era verdadeiramente um homem de Deus. Porém, o personagem principal no livro de Atos é o Espírito Santo, como aquele que continua o ministério de Jesus registrado no Evangelho de Lucas. Romanos, a primeira carta de Paulo na história da Bíblia, na organização da Bíblia, serve como
a principal nau, o navio principal, na esquadra das cartas paulinas do Novo Testamento. A Epístola de Paulo aos Romanos é a escrita teológica mais extensa de Paulo. Ela se destaca primeiro entre as epístolas porque é a mais longa e porque sempre foi considerada a carta apostólica mais significante. Romanos revela uma compreensão ampla, lógica e madura do Antigo Testamento, formando assim um poderoso arsenal a serviço do cristianismo. No tempo em que foi escrita, o Espírito Santo tinha transformado Paulo em um hábil comunicador da fé. Uma prova disso é a carta do apóstolo aos Romanos, um tratado teológico que se encaixa perfeitamente na definição de Paulo da Escritura como proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A Epístola aos Romanos representa a mais completa expressão da teologia apostólica. Os argumentos usados por Paulo desafiam a mente secular e pagã, bem como a religião superficial de muitos neopagãos. Romanos é um poderoso nivelador, pois declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Visto que todos são pecadores, é uma agradável surpresa o fato de que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a boa nova que Paulo, sistemática e tão eloquentemente, defendeu em seu tratado teológico endereçado aos Romanos. A primeira carta, ou a primeira epístola aos Coríntios, é a carta e o texto de um pastor missionário que veio como um pai para tratar com uma igreja local sobre os problemas que ela enfrentava. Paulo escreveu com amor e com um espírito de mansidão, esperando que os assuntos pudessem ser resolvidos, para que não precisasse voltar mais tarde com ações disciplinares sobre a igreja. Alguns dos problemas da cidade de Corinto haviam se tornado também os problemas da igreja de Corinto. A igreja estava exercitando seus dons espirituais, mas os cristãos também eram imaturos e cheios de problemas. Paulo escreveu para tratar desses assuntos e responder às perguntas que a igreja lhe havia feito. A primeira carta aos Coríntios foi escrita quando Paulo estava em Éfeso, perto do fim de sua terceira viagem missionária, mais ou menos em torno de 56 depois de Cristo. Paulo visitou a cidade de Corinto pela primeira vez em sua segunda viagem missionária. Ele plantou a igreja de Corinto, ficou com ela por 1 ano e meio. Em sua terceira viagem missionária, a principal parada de Paulo foi em Éfeso, onde ele permaneceu e ministrou por aproximadamente 2 anos e meio. Enquanto estava em Éfeso, Paulo ouviu algumas notícias negativas sobre como a igreja dos coríntios estava lidando com uma situação imoral. Como orientação, Paulo escreveu a carta que conhecemos como 1 Coríntios. A primeira epístola aos Coríntios é uma carta pastoral a uma igreja local de um pai dirigindo-se aos seus filhos espirituais que andavam por um caminho errante. Após a introdução, Paulo imediatamente confronta o problema das divisões da igreja de Corinto. Primeiro, a igreja precisava corrigir sua unidade espiritual antes de poder resolver os outros assuntos. Segundo, Paulo falou de 3 questões morais na igreja: incesto, litígio entre os fiéis e imoralidade sexual com prostitutas. Terceiro, Paulo deu respostas espirituais a várias perguntas entregues a ele pelos leitores. Finalmente, ele deu uma exortação final, saudações
e a sua bênção. Você já notou que temos muito que aprender nessa carta e certamente será um estudo maravilhoso para nós. Vejamos agora uma breve apresentação da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É a mais pessoal de todas as cartas de Paulo, em que ele revela o seu próprio coração para esta igreja e seu ministério em geral. Ele conta os altos e baixos, as alegrias e as lutas, os privilégios e os sofrimentos que ele passou como ministro do Evangelho. A fragilidade do ministro, entretanto, é mais do que compensada pelo poder de Deus. Paulo escreveu esta carta cerca de 6 meses depois de ter escrito a primeira carta aos Coríntios, quando ainda estava em sua 3ª viagem missionária em algum lugar da Macedônia. Depois das visitas e da carta de 1 Coríntios, Paulo continuou mantendo contato com essa amada igreja. Os problemas da igreja não foram resolvidos. Então, Paulo faz uma segunda visita a Corinto, vindo de Éfeso. Essa visita está mencionada na segunda carta, no capítulo 2, como uma visita que lhes causou tristeza. Quando chegou, Paulo foi desafiado por alguns da igreja. Quando voltou para Éfeso, Paulo escreveu outra carta, escrita com muitas lágrimas, e em muita tribulação e angústia de coração, e a enviou com Tito à igreja de Corinto. Essa outra carta, ela foi perdida, não se tem o paradeiro desta carta. Em algum lugar da Macedônia, Paulo encontrou com Tito, que lhe deu as boas novas de que a igreja de Corinto havia reagido favoravelmente. Com esta notícia, Paulo escreveu a segunda carta para eles. Logo depois disso, Paulo foi visitá-los novamente por 3 meses. A mensagem de 2 Coríntios é que o ministério do Evangelho é desempenhado pelo poder de Deus, por intermédio de ministros frágeis. O versículo-chave leva o tema ao auge quando Paulo relaciona a sua própria grande insuficiência por causa das limitações físicas e a suficiência e o poder de Deus por meio das suas fraquezas. Em uma declaração culminante, Paulo escreveu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Esta carta é, sem dúvida, uma ilustração do poder de Deus trabalhando na vida de Paulo e da igreja de Corinto. Embora Paulo fosse fraco e frágil, no entanto, poderoso na mensagem de Deus. Paulo expôs suas próprias fraquezas, a fim de que o poder de Deus pudesse ser visto nele. Embora Paulo se gloriasse para refutar os que se opunham a ele, revelou-lhe seus sofrimentos e fraquezas para demonstrar o poder de Deus nele para realizar o seu ministério. A esperança de Paulo era que os coríntios pudessem aprender, com esta carta, a rejeitar os falsos apóstolos e corrigir seus erros, para que quando ele viesse, pudesse vê-los praticando a fé que eles professavam. Deus abençoe a sua vida e se prepare para esse incrível aprendizado.